Combinado? Você sabe quem é Paloma, né? Vocês sabem. Salmo 116, gente, ó. A gente não sabe quem escreveu o Salmo 116. Não fazemos ideia de quem escreveu. Mas, quando a gente não conhece o autor da obra, o que é que a gente faz? Como é que se descobre a probabilidade de um autor de uma obra de arte? É só... E aí, não vai não, varoa, lá para as crianças? Vai lá, pode ir, fica tranquila. Como que você descobre a probabilidade da pessoa ser um artista, ou ser o autor de uma obra? Por exemplo, aqui o Antônio, digamos que o Antônio seja um pintor, esse pintor famoso, e geralmente o pintor ele faz um quadro e ele assina embaixo. Eu particularmente não entendo quase nada daquele negócio lá, eu acho feio. Não tem aquelas pinturas assim bem esquisitas? Mas é porque eu não entendo muito de obra, ou de arte. Mas tem gente que aprecia muito aquilo ali. Mas digamos que o Antônio ele é um pintor famoso. Porém, aparece um quadro, e esse quadro não tem nome. O autor não assinou o quadro. Então, como é que se descobre, ou tenta se descobrir, quem foi que desenhou aquilo ali? Eles começam a comparar aquela pintura com as que já foram feitas no passado. E elas chegam à declaração, peraí, esse tipo de traço, esse tipo de desenho, esse formato, e aí posso dizer, bom, o Antônio faz exatamente assim, então só tem uma possibilidade, é dessa pintura ser dele. O Salmo 116, a gente não sabe quem foi que escreveu, porque o autor não assinou. Na verdade, é um salmo anônimo. Agora, pela característica dele, né, pela característica desse salmo aqui, ao que tudo indica, é o rei Davi, certo? É igual eu já ouvi alguém dizendo o seguinte: se tem pé de porco, orelha de porco, carne de porco, ou é um porco ou é uma feijoada. Ou seja, pela lógica, não tem como você fugir. A cara desse texto aqui é Davi todo. Agora, pense num salmo assim difícil. O salmo, você sabe que são canções, né? E as canções, a gente vai compondo elas ao longo da nossa vida. E tem canções de momentos de alegria, que você está feliz, alegre. Já viu como é que é a sua playlist? Quando você está alegre, você está ouvindo aquelas canções bem poderosas. Mas tem aquelas músicas tristes, aquelas canções para tempos tristes, não tem? Ou vocês não tem isso? Que você só coloca em dias difíceis, não é, Isabel? Inclusive, parabéns pela vitória. Estou sabendo, tua mãe me contou. Parabéns. Então, você fala assim, meu Deus. E olha que interessante. Aqui no Nordeste, a gente tem um ditado que a gente fala assim, tem que dançar de acordo com a música. Não é assim? Eu não sei se alguns aqui era do tempo do forró, da vaquejada. E tem uma coisa bem lógica ali, você não pode estar fora do ritmo ali. Se você está no negócio aquele, isso aqui entende de festa, né? Já imaginou, a pessoa está lá tocando, está um ritmo tocando e a pessoa dançando em outro ritmo? Não faz sentido, a gente tem que dançar de acordo com a música. Então, tem momentos em que a ocasião pede uma canção especial. Você sabe disso, né? Você sabe. Já tem momentos em que a situação já está triste, você diz assim, não, hoje eu não quero me alegrar. Tanto é que na Bíblia tem alguns salmos que você vai ver assim em cima dele assim, salmos de lamentações. Ou seja, para dia triste. Existem os salmos, e você vai ver assim, alguns deles, que dizem assim, para cantar no sábado, para cantar no domingo. Tem salmos que eles são definidos para dias da semana, inclusive. Tem aqueles salmos de lamentações, aqueles salmos bem tristes, bem arrasados. Tem aqueles outros de alegria, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Batei palma a todos os povos, exaltem-se, alegrem diante do Senhor. Uau! Assim é a nossa vida. Hoje pela manhã a gente falou aqui sobre as estações na vida do cristão, a primavera, o outono, o verão, né? E todos nós passamos por esses tempos
essas fases em nossa vida. Agora à tarde eu quero falar sobre aflições, minha gente, angústia, as angústias da vida. Porque por que eu estou falando sobre angústia hoje? Puxa vida, a gente está finalizando aqui um mês, né? E eu sei que muitas pessoas, elas enfrentam ou enfrentaram angústias pesadas ao longo desse mês. E eu quero te ajudar a lidar com essas situações, porque a gente também enfrenta isso constantemente. A angústia é algo que atinge a gente, ela não manda recado, geralmente ela chega chegando. É uma ligação que você recebe, é uma notícia que você recebe, é uma afronta, é um ataque, é uma situação que deixa você sem muita perspectiva de o que fazer. Esse salmo fala sobre isso. E olha que interessante, eu desconfio, agora eu posso usar aqui a unção da desconfiança, além de eu desconfiar que foi o Davi que escreveu esse salmo, compôs essa canção, eu desconfio que ele fez essa canção no momento que ele estava fugindo do seu filho Absalão, que eu acredito que foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, aonde ele foi atacado pelo próprio filho. O próprio filho queria dar um golpe nele, e ele teve que fugir para não morrer. E eu quero acompanhar com você esse Salmo 116 e tirar algumas lições dele. Vamos comigo, versículo 1, diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, e as angústias do inferno vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o Senhor é poderoso e compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido muito bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, e ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Mas como retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei ou levantarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos infiéis, dos seus fiéis. O Senhor, sou teu servo, sim, eu sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti o sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, no pátio da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor, no Salmo 116. O salmo de uma pessoa que está aflita, fugindo, passando por situações bem adversas. Se a sua vida hoje fosse definida por uma música, que canção seria essa? Que canção relata o seu dia, esse domingo, esse final de semana que você está vivendo? Seria canções de lamentações, de tristeza, ou você está vivendo a melhor fase da sua vida? Você está dizendo assim: eu estou com tudo, hoje ninguém me segura. Inclusive, depois do culto eu vou pagar pizza para todo mundo, porque eu estou muito feliz hoje. Ou você está cantando aquele corinho: não me empurra que eu já estou na beira. Qual é a playlist hoje da sua vida? Esse homem aqui, a gente não sabe o que estava acontecendo com ele, mas ele estava muito angustiado. E a vida de Davi é assim, os salmos que ele compõe, a grande maioria, são de muitas aflições. Ora, quem foi que disse que o servo de Deus não passa por aflições? Só que aqui não é só aflição, aqui ele deixa claro que ele está angustiado. Mas a pergunta é: o que é angústia? Eu estava pesquisando sobre angústia e aprendi o seguinte: a angústia, ela é um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento e tormento. A angústia é algo que causa reações no nosso corpo.
que são reações assim, bem perturbadoras. Eu quero classificar algumas delas aqui, porque se você está passando por isso, você vai entender o que eu estou falando. Quais são as reações causadas pela angústia na gente? A angústia causa sintomas físicos, como, por exemplo, um aperto ou uma dor no peito, sensação de nó na garganta, dores na nuca, tensão muscular, sensação de um vazio incontrolável no estômago. A pessoa se sente nada. Não bastasse isso, existem algumas questões que afetam diretamente a alma da pessoa. E quem sabe você está aqui nessa tarde e está dizendo assim, meu Deus, eu estou enfrentando uma angústia muito grande. Na verdade, muitas pessoas, hoje em dia, elas sentiriam o desejo de fazer uma oração, e a oração seria, Senhor, a oração de Elias, não a oração para cair fogo do céu, mas a oração que Elias fez, Senhor, já que todo mundo morre um dia, eu não sou melhor do que ninguém, então, estou tranquilo, pode me levar. Porque quando a angústia é muito grande, a pessoa chega, como Paulo diz lá em Atos 20, a perder a esperança da própria vida. A dizer assim, para mim já chega, acabou, não dá mais. Para mim é o fim da linha. Esse é um estágio muito violento da angústia. A angústia, ela pode chegar através de uma notícia, de uma situação que você está passando, através de um pecado, através de algo que você acabou se envolvendo, ou situações que envolveram você nela, mas o fato é, ela causa muitos danos. E, igreja, nessa tarde eu quero orar com você a respeito desse assunto. Vamos comigo aqui, Salmo 116, versículo 1, ele começa dizendo, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu clamei, quando eu fiz a minha súplica. Versículo 2, ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei por toda a minha vida. Agora, olha o 3. As cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Você consegue compreender o que é isso aqui? Deixa no 3. Esse cara chegou numa situação tão difícil que ele fala assim, o inferno me abraçou. Eu estou numa situação adversa e eu fico imaginando, vamos crer que Davi passou por isso, no momento em que ele leva um golpe do próprio filho. Davi tinha muitos filhos, e um deles era aquele filho que tinha tudo para dar certo. E olha que interessante, há pessoas que têm tudo para dar certo, e acaba dando tudo errado. Já viu pessoas assim? Geralmente você diz assim, mas é o queridinho da família. É aquela pessoa mais querida, é aquela que mais tem oportunidades, é aquela que tudo dá certo para ela, mas de repente ela desperdiça todas as oportunidades que aparecem na vida dela. Davi tinha um filho que ele se destacava dos demais por algumas habilidades. E, em primeiro lugar, o que mais chamava a atenção nele, Leonardo, era a beleza. A Bíblia fala que de todos os homens de Israel, ele era o mais belo entre todos. Inclusive há um texto lá que diz o seguinte, se você juntasse todos os homens e colocasse Absalão, era o nome dele, diante daqueles homens, Absalão chamaria a atenção. Gente, ele só usava jequiti. Ele era muito chique. A pele dele era maravilhosa, era um homem lindo. Além dele ser assim muito bonito, ele tinha algo nele que chamava muito a atenção. E era fruto da vaidade dele, que era o cabelo dele. Ele tinha um cabelo enorme. Inclusive, a Bíblia fala sobre o peso do cabelo dele. Dá uma pesquisada aí depois, tu vai ver. Ele tinha um cabelo enorme, bonito, e aquilo era para ele um motivo de muita vaidade. Então, agora você tem um homem muito bonito, que era um príncipe. Além disso, tinha um cabelo assim, incrível. E as pessoas diziam assim, olha o filho do rei, olha o filho do rei. Absalão, poxa, ele teve uma vida muito tranquila. Ele tinha tudo o que você podia imaginar na condição de príncipe. É claro, ele teve algumas tribulações na vida, porque mesmo nascendo em um palácio, mesmo nascendo debaixo da cobertura de um rei, o rei não era tão próximo a ele, então ele acabou se envolvendo em muitos problemas.
Por exemplo, o irmão mais velho de Salomão, de Absalão, ele se apaixona por uma outra irmã. Lembra dessa confusão que deu? Ele não só se apaixona por uma meia-irmã, mas ele acaba abusando daquela irmã. E Absalão esperava que o pai tomasse uma atitude como um rei, o pai não toma, e ele acaba fazendo justiça com a própria mão, vai lá e mata o próprio irmão. Absalão, ele era muito obstinado, quando ele queria uma coisa, ele dizia, vamos lá e bora fazer. E aquilo foi enchendo o coração dele, ele começou a achar que ele era imbatível. E olha que interessante, Absalão era bonito, era forte, Absalão tinha uma postura muito interessante, era príncipe, ele tinha uma beleza fora do comum. Só faltava um detalhe para Absalão, ele não tinha a intimidade que o pai dele tinha com Deus. Aqui eu já aprendo que você pode ter muita coisa, mas se você não tiver compromisso e intimidade com Deus, de nada vai adiantar. A Bíblia fala que a beleza é vã e passageira. Há muitas pessoas hoje que estão vivendo baseado na sua aparência, na sua beleza. Eu não sei por que razão, motivo ou circunstância, o TikTok me recomendou essa semana um monte de vídeos de coveiro, e apareceu um monte, eu não sei se é uma revelação de Deus, se é algum chamado, se é algum aviso, mas de repente eu me peguei assistindo um vídeo de exumação de corpo, minha gente, tanta coisa para você ver, fazer na vida, Leonardo, aí você começa a ver aqueles vídeos de exumação, e sabe o que eu acho interessante ali? Há uma lição muito importante, porque por mais que aquelas pessoas tenham sido gente até... cada um com a sua perspectiva e realidade, hoje não resta nada além de pó, porque é isso que sobra delas. E não, eu acho que tem algo me perseguindo, porque antes de vir para cá para o culto, eu estava me preparando, aí quando de repente, o que me aparece? Um vídeo da exumação do corpo de Dom Pedro II. Digo, mas o que aconteceu? Só aparece defunto para mim hoje. Aí eu fui ver, só de curiosidade, né? E está lá, eles fizeram uns exames, abriram lá o caixão, tudo mais, tiraram aquele monte de coisas, e ele foi enterrado com um monte de joias, né, afinal de contas era o imperador do Brasil e tudo mais, enfim, só que eu fiquei observando aquilo ali, imaginando, puxa vida, um cara tão poderoso, o imperador do Brasil, agora o que resta é isso aqui, talvez cabe uma caixinha. Igreja, não adianta vaidade, não adianta orgulho, não adianta muita coisa, porque no fim das contas, nós somos pó, é só isso que nós somos. Absalão, ele começou a pensar o seguinte, uau, eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, afinal de contas, eu sou filho do rei, afinal de contas, eu chamo a atenção em todo canto. Se Absalão tivesse um Instagram, ele tinha milhares de curtidas, era só botar a foto do cabelo dele, que as mulheres de Israel iriam dizer o seguinte, uau, que cabelo maravilhoso esse homem tem. Pois é, ele começou a avançar e a crescer demais, e ele começou a tomar atitudes que não era para tomar. No fim das contas, ele falou assim, meu pai está velho, ele não tem mais condição de governar, e ele começou a armar uma cilada para o próprio pai. Ele começa a tentar usurpar o trono do pai. Ele arquiteta um plano, ele prepara uma viagem. Naquele tempo você não era como hoje, que você tem informações no reino inteiro, mas ele preparou um plano onde ele sairia de província em província, e as pessoas, os seus assessores iam na frente declarando, eis aqui o novo rei de Israel. E isso debaixo do nariz de Davi, sem Davi saber de nada. Ele arquitetou tudo aquilo, e daqui a pouco o texto fala assim, que o golpe estava armado. Daqui a pouco Absalão ele conseguiu dividir o reino. Não bastasse isso, ele faz a viagem dele, e ele volta com um exército agora para dentro de Jerusalém, e fala assim, agora eu vou tomar a capital. E quando avisam a Davi, teu filho está vindo aí, e ele, autodeclarado rei de Israel, Davi fala assim, eu não posso lutar contra o meu filho, eu não posso. E alguém fala assim, mas você é o rei, você pode preparar um exército agora, lutar contra ele. Ele fala assim, mas é o meu filho, eu não vou matar o meu filho. E de repente o que acontece agora? Davi foge, Davi escolhe fugir, e foi uma fuga triste, porque agora o rei de Israel, o grande rei Davi, agora está dentro do mato, fugindo para não morrer pelas mãos do próprio filho Absalão. Absalão entra, invade Jerusalém, invade o palácio, senta no trono.
Mas ele não bastava para ele sentar no trono, ele começou a pensar o seguinte: eu vou agora mostrar quem é que manda aqui. Você lembra que Davi tinha em torno de 300 e tantas esposas? Absalão pegou aquelas mulheres. E ele começou a abusar delas diante de todo mundo. Na varanda do palácio, ele começou a possuir aquelas mulheres para que todo mundo pudesse ver aquela situação. E isso foi um desastre para a nação de Israel. Agora Davi está na mata, fugindo para não morrer, recebendo notícias que o seu filho agora, além de usurpar o trono, agora está desonrando o próprio pai, agora está tendo relação com as próprias mulheres, com as esposas do pai, enfim, Jerusalém está um caos. Essa é a situação. Escuta, como é que você acha que ficou o coração de Davi diante de uma situação dessa? Eu imagino que nessa hora Davi olha e fala assim: Senhor, versículo 3, as cordas da morte me envolveram, a angústia do inferno veio sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Eu imagino que nesse momento Davi chegou no instante de maior aflição em sua caminhada. Porque isso foi pior do que enfrentar Golias, isso foi pior do que enfrentar Saul, porque a gente enfrentar a oposição de fora é uma coisa, o ruim é você enfrentar a oposição de dentro. Enfrentar o inimigo estranho é uma coisa, o problema é quando o inimigo está perto de você, trabalha com você, convive com você. Esse é o problema. No caso de Salomão, de Davi, era o próprio filho, Absalão, aliás. Era o próprio filho. O que ele faz? Versículo 4, ele toma uma atitude. Versículo 4 diz: então eu clamei pelo Senhor. Então eu clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Diga assim, oração. Igreja, na hora da aflição, na hora da angústia, o melhor caminho ainda é a oração. No meio do caos, na situação mais extrema que Davi estava passando, ele fala assim: então eu clamei pelo Senhor, Senhor, livra-me. O nosso Deus é um Deus que ainda ouve oração. Igreja, o nosso Deus é um Deus que ouve orações. Absalão estava tão empoderado naquele momento, ele tinha um exército ao lado dele, ele tinha força, ele tinha condição de, se ele fosse atrás do pai, certamente ele teria matado o pai. Só que naquele momento, eu imagino Davi orando, clamando a Deus, e diz a Bíblia que Deus vai lá e confunde os conselhos de Aitofel, enquanto os conselheiros de Absalão acabam dando conselhos errados para ele. E ele fala: tá bom, não vou atacar o meu pai, agora, pelo menos por enquanto eu não vou atacar o meu pai. Enquanto Davi orava e falava com Deus, Deus estava confundindo conselhos lá dentro do palácio. Olha que interessante. Enquanto você clama a Deus, enquanto você fala com Deus, Deus confunde pessoas, Deus muda a realidade, Deus muda situações. Eu não sei o que é que está causando angústia em você, mas olha aqui, ó. Então eu clamei pelo nome do Senhor. E quando você clama pelo nome do Senhor, enquanto você decide se aplicar à oração, Deus muda a situação, Deus muda a circunstância. No momento mais difícil que Jesus passou, naquela noite lá no Getsemane, o que ele está fazendo, gente? Orando. Sofrendo a ponto de suar sangue, mas ele está orando, porque ele sabe que a oração é o alimento para a alma. A oração, ele traz alívio em nossa alma. Aí você fala para mim: mas eu sei, é difícil de orar nessa hora. Eu sei o que está passando. Ou você acha que a gente não passa por aflições? Muitas vezes o que resta para a gente é orar deitado. Mas ore. Davi falou assim: eu clamei no nome do Senhor, Senhor, livra-me. E você tem que entender que o seu Deus é um Deus de livramento, é um Deus que trabalha do jeito que você menos espera. É aquele que mandou um recado: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Não importa quem se levantou contra você, se você clamar, a angústia vai ter que desaparecer, porque Deus é contigo. Aí ele segue, ele clama, ele ora. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. Versículo 6, o Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Uau, olha o que ele reconhece aqui: no dia que eu estava sem forças, Ele me salvou. Tem dias que a gente está fraco, a gente está frágil, a gente está naquela situação que a gente fala assim: Senhor, um passo a mais e já era. Mas nesse momento, ele reconhece que clamando a Deus, Deus faz um milagre.
Eu quero imaginar que a situação foi essa, o contexto desse salmo foi isso. Chega um momento que Absalão fala assim: eu vou atacar ele, agora eu mato ele. Absalão sai do palácio com um exército formado, invade a área que Davi está, e ele fala assim: eu vou matá-lo agora, e vou assumir de vez o reinado de Israel, porque agora eu sou o novo rei. Agora meu pai não tem mais condição, meu pai está velho, ele não tem mais condição de governar, e eu estou no controle das coisas. Olha que interessante, gente. Só que agora, a essa altura, Davi já havia se fortalecido, e o texto fala que ele se fortaleceu no Senhor. Uma coisa é você ser pego no momento de fraqueza, em que você está sem forças, mas depois da oração, depois de buscar a Deus, você está fortalecido no Senhor. E Davi estava preparado para a guerra. Só que tem um detalhe: Davi nem precisou lutar. Irmã Maria, Davi não precisou levantar uma espada contra Absalão. Lembra que o motivo de maior vaidade dele era o cabelo? Pois diz a Bíblia Aparecida que ele vinha muito feliz, decidido: vou matar o rei, eu vou matar papai, eu vou assumir esse trono de vez agora. Ele invade aquela floresta e ele está lá na sua mula ou no seu cavalo, será que raio que ele estava? Eu sei que ele estava cavalgando de uma forma tão maravilhosa, e olha que incrível, entre um galho e outro, irmão Antônio, ele fica pregado na árvore pelo cabelo. Olha que situação, o cavalo foi embora, ele ficou. Mas espera aí, não é incrível? A Bíblia fala que Deus zomba dos seus inimigos, porque Deus pega o cabelo do camarada, que era o motivo de tanto orgulho dele, de tanta vaidade. Deus fala assim: vou pegar ele pelo cabelo. E olha a situação, o rei agora está pendurado pelo cabelo em uma árvore, sem força alguma, sem condição alguma de defesa, e foi muito fácil. Acho que foi Joabe, chegou lá e resolveu o problema, passou-lhe a espada, acabou Absalão. Agora Davi volta para o palácio, senta no trono novamente, e todo Israel reconhece que o Deus de Davi é um Deus poderoso, é um Deus verdadeiro, é um Deus que dá livramentos. Agora o preço da angústia, gente, foi muito alto. Versículo 7, ele fala: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque Deus tem sido muito bom para você. Davi dá um recado para a alma, ele fala assim: minha alma, pode descansar, porque o Senhor tem sido muito bom para com você. Uma das formas da gente lidar com a angústia é lembrar do que Deus já fez no passado. Lembra do que o Senhor já fez, lembra dos livramentos que Ele já te deu, lembra das crises que você já passou, das tribulações que você passou, e você vai dizer assim: Senhor, eu sei, assim como o Senhor fez no passado, o Senhor vai fazer mais uma vez. Vai ter livramento de novo na sua casa, vai ter milagre mais uma vez na sua casa. A sua alma vai poder descansar. Você vai dizer assim: Senhor, minha alma, pode descansar agora, porque Deus tem sido muito bom conosco. Igreja, Deus é bom demais. Você sabia que existem sinais de que a sua alma está exausta, a sua alma está cansada? Eu consegui achar mais de 10, mas eu separei alguns deles aqui, apenas 5 para ensinar a você. 5 sinais que a sua alma está exausta, está cansada. Falta de energia, fadiga constante, falta de motivação, sentimentos persistentes de tristeza e desesperança, aumento de irritabilidade, sensação de estar com sobrepeso, carregando peso. Gente, hoje a nossa maior dificuldade é enfrentar o cansaço da alma da gente. Quantas vezes a gente fala assim: Deus, sabe de uma coisa, eu queria ficar em casa hoje o dia todo. É aquele meme de gente que fala assim: eu precisava tirar um cochilo de 5 dias. Vai ficar em coma só se for. Aproveita que amanhã é feriado, aproveita para descansar. É triste como você tem pessoas que falam assim: não, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Eu não, comigo é assim, eu não paro. Só que chega uma hora que a alma não aguenta mais. A pessoa começa a ficar perturbada, ela começa a ficar inquieta. Quem sabe você está aqui nessa tarde, está sofrendo disso. Está tão inquieta, a sua alma está agitada dentro de você. Ela só quer uma coisa: descanso. Só que aí você lê Mateus capítulo 11, Jesus fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, e eu aliviarei vocês. Traga o peso de vocês
tragam para mim, bora fazer uma troca, vocês me dão o peso de vocês, e eu dou o meu jugo a vocês, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, bora fazer uma troca, me traz esses teus problemas, me traz tua aflição, me traz tuas dores, tuas crises, me traz teu estresse, eu quero te dar algo muito melhor, eu quero aliviar a sua alma. Aí ele fala assim, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O nosso descanso está em Deus, igreja, é no Senhor que temos o nosso descanso necessário. Amém, gente? Como é que eu faço? Mas e agora? Aí ele toma uma atitude linda. Versículo 12, ele fala assim, como é que eu posso retribuir ao Senhor por toda a bondade que Ele fez comigo? Olha que interessante, coração sincero. Ele fala assim, Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor me deu livramento, o Senhor me colocou de pé, mas como que eu posso retribuir ao Senhor todo o bem que Ele tem me feito? Aí ele decide tomar 3 atitudes aqui, ó. Vai comigo aí, ó, versículo 15, aliás 13. Levantarei o cálice, ou vou erguer o cálice da salvação. Eu invocarei o nome do Senhor, eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Versículo 13, volto aqui. Vou erguer o cálice da salvação. Olha que interessante. Um coração grato, ele compartilha a salvação do Senhor com outras pessoas. Um coração grato pega aquilo que Deus fez com ele fala assim, eu vou levar isso para outras pessoas. Quer ver uma pessoa que tem um coração grato? É aquela pessoa que levanta o cálice da salvação, aquela pessoa que mostra para as pessoas a salvação, que leva a palavra de Deus para mais pessoas. Meu irmão, o que é que está esperando para você entrar no projeto ID? O que é que está esperando para você levar essa palavra para mais pessoas? Eu não tenho com quem fazer. Pega a tua rede social, entra lá ao vivo, mete a cara lá e dá o estudo lá. Se tiver uma alma assistindo, você alcançou uma vida para a glória de Deus. Mas as pessoas precisam saber a salvação do Senhor que está na sua vida. Boca fechada mata, você não pode ficar com a sua boca fechada. O que Deus está te entregando, entregue a mais pessoas, fale para mais pessoas, amém, gente? Ele fala assim, eu vou levantar o cálice de salvação, eu vou levantar essa palavra, eu preciso que todos saibam que é Deus quem dá livramentos. Por favor, conte o que Deus tem feito na sua vida. Boca fechada mata. Repita comigo isso, diga, boca fechada mata. Tem casamentos aí, ó, a um passo do colapso, mas você vai ser aquela pessoa que vai abrir a boca, Deus vai usar para restaurar aquele casamento. Tem gente que está caminhando a passos largos para o inferno eterno, mas você vai ser a pessoa que Deus vai levantar. Você vai abrir essa bocona abençoada que você tem, vai dizer assim, ó, Jesus Cristo pode mudar a sua história, e aquela pessoa terá a vida transformada. Sabe por quê? Ao abrir da sua boca, Deus vai usar você poderosamente, amém? Ele fala assim, eu vou anunciar a salvação. Segundo lugar, ele diz assim, eu invocarei, aqui ó, e invocarei o nome do Senhor. Invocar tem a ver aqui com adorar, engrandecer o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor. Que tal você fazer um culto de celebração com muita alegria? A gente não pode ser tímido na hora de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado. Faz igual os irmãos aqui, tem uns irmãos aqui que são apaixonados por piseiro gospel. Misericórdia, Jesus. Mas tem um irmão que eu estava viajando com ele, falei, irmão, bota o hino aí. Ele falou assim, só tem isso aqui, bota. Quando ele aumentou o som, olha, essa forte aqui, ó. Só no poder ali. Ou seja, vai falar alguma coisa. Você tem que se alegrar naquilo que Deus tem feito na sua vida. Ele fala assim, ó, eu vou invocar, ó, eu vou erguer o cálice da salvação, e eu vou invocar o nome do Senhor. E por fim, olha o que ele diz, e eu vou pagar os meus votos ao Senhor. Acho que é o verso 14. Ele diz assim, cumprirei para com o Senhor os meus votos. Quem tem coração grato, paga o que deve a Deus. Aliás, como é que estão as suas contas com Deus? Não estou falando de dízimo, não. Aquilo que você prometeu a Deus, as promessas que você fez ao Senhor, os votos, aqueles bonitos votos que você fez. Olha, Senhor, se o Senhor me ajudar nessa situação aqui, e aí, como é que está? Já pagou já? Ah, deixa eu te lembrar, Deus não esqueceu. Deus não esquece. Inclusive está te lembrando hoje agora. Inclusive o Espírito Santo está nesse momento fazendo você lembrar de coisas que você prometeu fazer. Aí ele fala assim, ó, eu vou cumprir para com o Senhor os meus votos. E olha, não é em secreto não, hein? Na presença de todo o povo. Aquilo que Deus me prometeu, aquilo que eu prometi a Deus, eu vou honrar o Senhor e eu vou cumprir diante das pessoas aquilo que eu prometi. Sabe de uma coisa? Tem gente
que não está em paz hoje por uma única razão: está devendo a Deus um monte de coisa. E você sabia que a Bíblia fala o seguinte, ó: quando fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Deus não pede para você prometer nada para Ele, mas se prometer, se resolva agora com Ele. Olha que coisa maravilhosa, ninguém diz amém numa hora dessa. Mas se eu fosse você, ainda essa semana, dizer assim: opa, eu vou resolver essa situação aqui. Irmão, há 2 anos atrás, no auge da pandemia, eu recebia tanta promessa no telefone. Era pedido de oração, o povo, né? Pedia oração e dizia assim: olha, quando eu sair dessa, eu vou ser crente. Quando eu sair dessa, a pessoa estava lá no hospital, internado lá, acompanhando o culto pela internet e tal, e dizia assim: pastor, ore por nós. Olha, quando eu sair, vai ser a primeira visita que eu vou fazer, vai ser na igreja. Até hoje não botou o pé aqui. Espero que tenha ido para outro lugar, outra igreja pelo menos. Mas fez um monte de promessa a Deus. E sabe de uma coisa? Deus honrou, Deus fez a parte dele. Agora Deus não esqueceu. E se eu fosse você, fazia isso aqui, cumpriria os meus votos na presença de todo o povo. Deus está chamando algumas pessoas à recordação de que tem voto que está na fila ainda. E está dizendo assim: eu fiz a minha parte. E você, cadê? Cadê aquilo que você me prometeu? Cadê tudo aquilo? Sabe de uma coisa? Tem situações que está travado, porque só vai liberar um novo quando você acertar o velho. Vocês estão entendendo? Tem coisa que você está buscando em Deus. Deus fala assim: primeiro acerta lá, lembra daquelas promessas que você me fez? Você falou que ia me servir melhor, você falou que ia me levar a sério, você disse que não ia perder mais um culto, você falou que ia colocar os seus dons a serviço do meu reino. Cadê? Eu estou esperando. Mas Senhor, eu já estou em outra situação. Tá bom, essa outra eu resolvo depois. Primeiro, coloca em prática tudo aquilo que você me prometeu, e dessa forma coisas novas virão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé comigo. Ministério do Louvor, vem para cá, por favor. A Wilza vai orar já encerrando aqui o culto. Eu quero só que você compreenda essa palavra e adore ao Senhor como nosso Ministério do Louvor. Cumpra ao Senhor os seus votos, tudo que você prometeu. Por isso que é importante, irmão, na sua Bíblia tem uma página em branco ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Que tal você anotar ali as coisas que você promete a Deus? Ah, mas vamos ver, bota em código lá, anota em códigos, né, assim. Mas anote para você não esquecer. Porque às vezes na angústia, na aflição, a gente promete mais do que pode cumprir. A gente fala mais do que deveria falar. E aí de repente, vem um momento difícil, você fala assim: Deus, o que está acontecendo comigo? Que o livramento de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Davi volta para Jerusalém, ele senta no trono, ele volta a reinar. A nação inteira celebra a vitória do rei. Assim como Davi celebrou, eu creio, você vai celebrar junto com a gente a sua vitória. Você topa isso? Bora marcar um culto de gratidão na sua casa, bora? Vamos juntar as pessoas para celebrar? Chama 2, 3, 4 crentes lá e celebra, porque Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Está pronto aí, gente? Vamos louvar? Amém.